Nesta 29ª semana do tempo comum, já nos avizinhando do encerramento do ano litúrgico, o tema a cada ano abordado pela Palavra de Deus é o tema da vigilância, porque nós, seres humanos, somos vigilantes quanto a tantas situações que podem nos afligir. E muitas vezes nos descuidamos do santo temor de Deus, que é a principal vigilância que deve ocupar a nossa vida. Dias atrás ouvíamos a palavra de Deus nos recordando que somos surpreendidos com o final da nossa existência temporal, como um ladrão que chega e surpreende. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão chegaria, tomaria providências para que a sua casa não fosse invadida. No contexto que nós vivemos, de uma sociedade marcada por tanta violência, nós estamos sempre atentos a esses aspectos que se referem à nossa integridade física, à proteção dos bens que nós usamos, à proteção da nossa família, da nossa integridade física. Tudo isso é louvável, é saudável, mas muitas vezes não temos os mesmos cuidados em relação ao santo temor de Deus, vivendo preparados com a devida cautela para não ofendermos a Deus. É muito fácil qualquer um de nós enumerar inúmeras iniciativas que a gente automaticamente toma a cada instante para nos proteger daquilo que pode ferir a nossa integridade física, moral, emocional, etc. E poucas vezes a gente consegue elencar aquelas posturas que tomamos cotidianamente para preservar a integridade espiritual, a nossa fidelidade. São tantas situações pelas quais, quando nós nos deparamos, surpreendidos até com a interpretação, o julgamento, o comentário, o afastamento, o descuido, cada situação que a gente realmente reconhece que precisamos investir mais no santo temor de Deus. Outro pretexto muitas vezes usado pelos nossos subterfúgios para não vivenciarmos mais profunda e intensamente a nossa fé é nos isentar do compromisso por revelarmos a nossa não compreensão de certas coisas. Quantas pessoas dizem abertamente: não sei o que é certo, não sei o que é errado, não sei se devo fazer isso ou fazer aquilo. No campo espiritual é muito fácil a gente encontrar esse contra-testemunho de nos justificarmos ou de perceber como as pessoas facilmente se justificam da não prática daquilo que Deus espera da gente, por conta de nos julgarmos ainda ignorantes a respeito de certos temas. O Evangelho de hoje vai com a clareza muito explícita, quando Jesus diz que a gente sabe avaliar as reações da natureza, se vai chover, se vai fazer frio, se vai fazer calor, etc. A gente tem uma certa antena para perceber esses aspectos das mudanças da natureza e como que a gente pode justificar que a gente não teria esta capacidade de perceber o que Deus espera de nós, como que nós devemos agir,
O que nós devemos aumentar de iniciativas na prática do bem, da caridade, sem nos justificarmos com subterfúgios ilusórios que não nos convencem. A atenção e o cuidado revestido desse santo temor de Deus para perceber os sinais de Deus na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida comunitária. É claro que mesmo constatando na nossa consciência, na nossa formação cristã, o que nós devemos fazer, muitas vezes nós vamos experimentar esta luta que São Paulo descreveu no texto da primeira leitura de hoje. A luta entre o espírito e a carne. Quando São Paulo diz assim, muitas vezes eu faço o que eu não quero ou não devo fazer. Muitas vezes eu deixo de fazer o que eu deveria fazer. No entanto, essa luta que aparece diante da nossa capacidade de decisão, de concretizar a teoria, os princípios da nossa fé em ações concretas, mesmo que haja esta luta, nós podemos recorrer sempre ao auxílio divino que vem nos fortalecer e nos ajudar. O salmo desta liturgia, Salmo 118, é um salmo de súplica que pede exatamente isso, o auxílio divino. Dai-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. E assim os outros versículos todos vão apresentando essa súplica confiante ao Senhor. Na liturgia de hoje, a igreja inteira celebra a memória de São João Paulo II, que é um grande exemplo para nós, no seu testemunho de fé. Por ser tão recente a sua passagem histórica entre nós, quantos exemplos e testemunhos ele nos deixou e que nós ainda conservamos e havemos de usufruir do seu testemunho ao longo de toda a nossa vida. Quem vai se esquecer de que o Santo Padre, São João Paulo II, foi até o cárcere abraçar a aliágica que atentara contra a sua própria vida? Olhando superficialmente, parece que não fosse difícil, mas é um gesto grandioso da parte dele. A sua devoção à Nossa Senhora, que não estava apenas estampada no seu lema episcopal, totus tuus, todo teu, Maria. Essa vivência dessa devoção à Nossa Senhora explicitada em tantas iniciativas. Aquela também de confeccionar para oferecer à Virgem Santíssima de Fátima uma coroa com aquilo que foi as cápsulas das balas que o atingiram na Praça de São Pedro. O acréscimo que o Santo Padre São João Paulo II fez para o Santo Rosário ficar ainda mais completo com os mistérios luminosos. E ainda hoje, no final da tarde, Rui Marcos perguntava: padre, qual casula da missa hoje? Eu falei: olha, hoje tem que ser a casula da Jornada Mundial da Juventude, porque ela foi instituída por São João Paulo II. Um legado que tem atingido e alcançado a juventude no mundo inteiro. Muitos se lembram, alguns até participaram da Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, quando aquela orla marítima reuniu tantas pessoas, mais de 2 milhões de participantes naquela missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude, agora com o Papa Francisco, mas fruto da iniciativa de São João Paulo II, que foi reunindo milhares e milhões de jovens em tantos países do mundo.
Que Deus venha em nosso favor, com a intercessão de São João Paulo II, para que a nossa igreja intensifique a busca da santidade. Não é à toa que o canto de entrada desta Santa Missa foi aquele hino composto pelo Monsenhor Jonas Abib, que é para nós uma trilha de busca da nossa própria santidade. Vamos cantar novamente esse hino para, seguindo o exemplo de São João Paulo II, nós também reconhecermos que Deus espera de nós a santidade. Cantemos.